Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui, conforme prometido, para o quarto e último vídeo para tratar sobre a questão envolvendo a renovação carismática católica, né, em relação à censura à oração de renúncia, muito utilizada, né, pelo pessoal do Ministério de Cura e Libertação. Né. E hoje nós vamos à fonte. Né. Se a coisa tivesse ficado só lá em Campo Grande, né, teria ficado lá só lá em Campo Grande, né, com o beneplácito do senhor Fernando Nascimento, né, que só é Tigrão no abstrato. Agora, o negócio foi para a RCC Nacional, e aí eles mandaram a carta para os coordenadores de toda a RCC. Então todo o coordenador, né, do Ministério de Cura e Libertação recebeu esta carta que nós vamos ler e analisar, certo? Então, preparem os fígados, porque o negócio é triste. O negócio é triste. Orientação pastoral acerca das orações de renúncia no âmbito da renovação carismática católica. Rio de Janeiro? Tinha que ser Rio de Janeiro. 30 de março de 2023, né? Foi uma piada, tá? Tinha que ser Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro é uma bagunça. Querido irmão escolhido e capacitado pelo Senhor, dono da obra para curar e libertar em seu nome. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dirijo-me pastoral e fraternalmente a você, com o fim de orientá-lo de forma segura. Assim, né? Graça, paz, segurança, né? Então, né? Eu desejo paz, desejo segurança, né? Desejo orientá-lo, tal. Aí vem uma bomba dessa, né? Vem uma bomba aí, né? Tipo assim, parece que a teologia da libertação escreveu essa carta aqui, né? Esses frufru aí, ele deseja paz para trazer a polêmica, né? Assim, é fogo assim, né? Né? Desejo a graça para empobrecer a oração, né? Tornar a oração menos graciosa. Né? É fogo isso aí. Vamos lá. As palavras, pessoal. A palavra hoje não parece que não tem mais peso, não tem mais significado, né? Joga a palavra aí. Né? O importante é você se sentir bem, né? O importante é o amor, né? Que eles dizem. Se bem que a gente já vai entrar nesse detalhe. Vamos lá. Como é próprio, né? Então, orientá-lo de forma segura, como é próprio do pastor. Esperando o pastor que tosqueia, né, as ovelhas no inverno lá para ela passar frio, né? Esperando encontrá-lo de coração aberto, iluminado pela verdade, né? Então a gente espera que ele não vai mentir nessa carta, né? Bem como repleto de caridade e amor, e permanecerá até o fim, né? Então ele vai agir pelo bem e para agradar a Deus, né? Já que ele tocou no tema caridade, né? Só que não, né? Como eu falei, as palavras parece que não, né? As palavras têm mais poder hipnotizante aqui do que querer expressar realmente um desejo sincero, né? Sabemos que Cristo, a verdade, não pode ser imposto a ninguém. Afinal, aspas, a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Né? Fecha aspas, Bento XVI. Cara, tem que ver muito bem em que contexto essa frase aí, né? Que a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Porque não é que o proselitismo ele esteja separado da atração. Né? Bento XVI pode estar muito bem aqui falando, por exemplo, da hipocrisia que vem de uma pregação vazia. Né? Tipo o Fernando Nascimento ali, né? Que no abstrato, não, temos que defender a nossa fé e tal, e no concreto, parabéns, Bispo Dias, mas é isso aí, né? Censura mais a gente e tal. Né? Não com essas palavras, né? Porque, né, tem que ser dosado, mas deu pra ver que ele passou pano lá, né? Pra questão lá em Minas Gerais. Então você veja que... Minas Gerais não, é Mato Grosso do Sul. Mas veja bem que... Né, tem que ver bem, né, o contexto dessa frase. Mas enfim, né, se eles jogam palavra ao vento, também pode jogar palavra ao vento. Né? Nesse sentido, a oração de renúncia é uma bela consequência e impulso do Espírito Santo. Aquele que teve um encontro pessoal impactante com a pessoa de Jesus. Aqui, ó. Tá... Tigrão, né? O qual não admite dividir o trono do nosso coração com mais nada ou ninguém. Este encontro maravilhoso se dá geralmente pela semeadura da palavra mediante a pregação, mas acabou de criticar o proselitismo. Pô.
Se o encontro com Jesus se dá mediante a palavra e a pregação, então você não pode. Então, vamos interpretar da maneira correta, né? É um proselitismo vazio e oco, sem realmente espírito de caridade. Porque o que atrai realmente é a caridade. E o proselitismo serve para, digamos, uma emanação dessa caridade. Agora, se for vazio, né, ele realmente se torna um pouco atrativo e a pregação não se torna efetiva. Então, mas isso aqui sou eu fazendo uma interpretação benevolente disso aqui, né? Mas vai saber. Outra questão aqui, né? Teve um encontro pessoal impactante com a pessoa de Jesus Cristo, né? A oração de renúncia, né? E não é isso, não é bem isso, né? Essa frase aqui também é problemática porque não é bem isso. É a fé, é a fé. E a fé não é um mero encontro pessoal com Jesus Cristo, a fé não é sentimento. Ela pode ser fonte de sentimento, mas ela não é sentimento. A fé é a adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus. Então o mais importante da fé não é o sentir, o mais importante da fé é o saber. É o saber a doutrina. Só que tem uma maneira de você atrapalhar a compreensão dessa doutrina. Empobrecendo as orações, por exemplo, que é o que tu vai propor nessa carta aqui, né? Vinícius Simões. É o Vinícius Simões aqui, o presidente, coordenador nacional da RCC. Este encontro maravilhoso se dá geralmente pela semeadura da palavra mediante a pregação, dá-se momento de espiritualidade, enfim, dá-se pela multiforme criatividade do Espírito Santo de amor. Fato é que a partir de tal encontro tudo se faz novo, pelo que a oração de renúncia faz enorme sentido. Tigrão. Tá. De outro lado. De outro lado. O famoso. De outro lado, contudo, porém, todavia. Cadê o franguinho aqui? Galinha. Né? Por outro lado, de outro lado, né? Porém, contudo, todavia, mas. Creio que nem seria preciso tecer maiores considerações acerca de que é atitude profundamente cristã respeitar o próximo, inclusive sua crença, convicções, credo, ainda que sem qualquer aquiescência ou conveniência. Ele não faz a mínima ideia do que ele está escrevendo. Ele não veja que é contradição atrás de contradição isso aqui, né? Não, você não precisa concordar, mas respeita. Não, calma. O que é respeito? O que é respeito? O que é respeito? Respeito é levar algo em consideração. Quando eu respeito algo, eu levo aquele algo em consideração. Então veja, às vezes eu posso realmente não concordar com uma pessoa, mas eu acho que aquela pessoa é inteligente e que ela tem uns pontos de vista que às vezes vale a pena ser considerado. Então, embora eu não concorde com ela, eu respeito. Isso é possível. É possível eu respeitar. Agora, uma pessoa que só fala besteira, ou um herege convicto e hermético, né? Ou seja, fechado, obsessivo, né? Difícil de dialogar, essa pessoa, assim, a questão é a seguinte: não se deve respeitar uma pessoa dessa. Você pode, né? E assim, então, não é uma atitude profundamente cristã respeitar o próximo, é uma atitude profundamente liberal e humanista, mas não é cristã. Certo? Você se perde nas palavras. Você se perde na palavra. Aí fica entrando em contradição, cara. É fogo isso aí. Porque, né? Então, eu sou obrigado a respeitar o próximo? Não é esse o mandamento de Deus, pô. Então isso aqui é uma falsa doutrina que está pregando. Respeitar o outro é altamente evangelizador. Não é. O que é evangelizador é o amor. Entendeu? E o amor é outra coisa. O respeito é uma coisa, o amor é outra coisa. Quem confunde amor com respeito é o erro da doutrina liberal, já condenada na igreja, pelo magistério da igreja. Agora, quem gosta também de confundir respeito e amor, sabe o que é? É a teologia da libertação. Mas nós já vamos chegar lá. Considerando, pois, agora sim, considerando. Veja que respeito e consideração são muito próximos. Né? Então, o que o Vinícius Simões aqui está respeitando para mandar uma ordem de cima para baixo aí para todos os apostolados de cura e libertação? Né? O que ele está respeitando aqui, então? Considerando, pois, que a Constituição da República Federativa do Brasil
no rol dos direitos fundamentais, dispõe sobre a liberdade religiosa, considerando que a Declaração dos Direitos do Homem e tantos pactos internacionais dispõem sobre o respeito mútuo e sobre a liberdade de consciência e de religião. Todas essas tuas considerações aqui são humanistas, não são católicas. Tá? Porque, tipo, mais importante do que essas considerações sobre direitos e liberdades é o direito e a liberdade de Deus. É o direito e a liberdade de Deus. E liberdade de pensamento e consciência já foi condenado pela igreja, desde Pio IX. O pessoal tem que estudar mais doutrina social da igreja. Pelo amor de Deus. Né? Então, não é essa a nossa doutrina. Isso aqui é outra coisa. Mas vamos lá. Considerando todas essas patifarias liberais, visando evitar contra-testemunhos, querelas judiciais sempre indesejáveis e prejudiciais. Por que é sempre indesejável e prejudicial? Só se você for, né, um burguês que não quer se incomodar. Mas se você é cristão, você tem que estar disposto ao sacrifício. Pô. Não é? Mas, enfim. Mas tá aqui, ó. Inclusive do ponto de vista criminal e financeiro. Né? Então é o medo, né? Né? Aqui, ó. Exortamo-lhes vivamente a evitarem citar nomes de entidades e outras nomenclaturas inerentes a outras religiões nas orações de renúncia, mormente em público, de modo a não desrespeitar aqueles que de boa fé creem nessas particularidades. Evite-se, inclusive, porque não é necessário citá-las exaustivamente. É educativo citá-las exaustivamente. É educativo, e ser educativo é necessário. Pô. Não é bem necessário, é conveniente. O que tu está escrevendo, Vinícius Simões? O que tu está escrevendo? Ao imperar Jesus, necessariamente exige o rompimento com tudo aquilo que o contradiz. Mas as pessoas precisam saber o que o contradiz. É a oração, o exercício meditativo da oração, a leitura das Sagradas Escrituras, o estudo, as pregações. São meios para que a gente vá cada vez mais crescendo na compreensão daquilo que contradiz Jesus, para que a gente renuncie àquilo que contradiz Jesus, para que a gente possa amar Jesus cada vez mais perfeitamente, com o auxílio da graça dele. É isso. Não é arregando para Exu, pô. A oração de renúncia pode, deve, ocorrer quando a pessoa sabe ou identifica um fato concreto que deve ser renunciado, ou nos casos de atendimento à oração individual, quando o Espírito Santo revela algo específico que precisa ser renunciado. Tá, nem vou entrar muito nessa questão, né, quando o Espírito Santo revela algo específico que precisa ser renunciado. Né? Eu vou partir do pressuposto que nesse exercício aqui tem um discernimento do Espírito aqui, né? Então, vou partir desse pressuposto, né? E considerar tudo isso correto. Porém, tem um detalhe. A oração de renúncia também pode ser feita comunitariamente, quando você está entre outros católicos que estão unidos pela mesma fé. Né? Não é isso que é católico, pô! Além disso, né? Oração comunitária é uma prática católica. É uma prática católica. Portanto, os servos ministeriados em cura e libertação devem proceder à oração de renúncia se a pessoa, após receber o anúncio da pessoa e missão de Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, toma a livre decisão de renunciar, porque conscientemente percebeu que há uma situação que precisa, ou quando, durante o atendimento de oração individual, o Espírito Santo revelar que há uma situação que exige renúncia. A renúncia... Aqui vem um dos trechos mais vergonhosos da carta. A renúncia sempre será uma decisão pessoal, pois passa primeiro pela adesão ao seguimento de Jesus Cristo. Cara, isso funciona para qualquer coisa da fé. Então, se for por essa lógica, cara, acaba a missa. Se for por essa lógica, né? Sem sacramento. Não, é sempre pessoal, porque antes tem que ter. Cara, tipo, ok, você adere a Jesus Cristo, você se converte. Certo? Você aceita a graça da fé que Deus manda a todos. Você aceita ela, esse dom sobrenatural de Deus.
E aí você vai crescendo, busca, né, crescer em fé e santidade. É isso que acontece. E aí você vai se envolvendo com as obras de Deus, que pode ser obras individuais, mas também pode ser obras coletivas. Pô. Não, seja católico, mas né, é aquilo que eu falei no vídeo do Anderson Reis, né, comentando, né? A lógica é essa, não, você pode ser católico, desde que tenha vergonha disso, desde que seja discreto. E não foi isso que Nosso Senhor mandou. Nosso Senhor mandou espalhar o evangelho para toda criatura. Não é isso, pregar o evangelho. A gente não tem que ter o querigma, a anunciação, não é isso? Não, mas é fogo. A gente tem que anunciar a verdade, né, mas com medo de ofender a mentira. Mas assim, por definição, a mentira vai se sentir ofendida, porque a verdade ela é a luz que afasta as trevas. Pô. Assim, é para acabar isso aqui. É que assim, ele tá dando uma ordem injusta. Esse é o problema, ele tá dando uma ordem injusta. E aí ele tem que fazer uns contorcionismos e acaba entrando em absurdo. É isso que acontece. Você está se afastando da verdade e de Deus, você vai entrando cada vez mais no absurdo. Quanto mais você se afasta de Deus, mais no absurdo você entra. É isso que acontece. Isso aqui, essa carta aqui da RCC Nacional é a evidência cabal, né, desse processo que ocorre na realidade. Essa parte aqui é engraçada, né? Importante salientar, o que é importante salientar depois de tanta bobagem, né? Que esta orientação não denota omissão, timidez ou coisa do gênero. Pô, mano! Cara, ó. Isso aqui não é um caldo de galinha, tá? Isso aqui não é. E eu vou provar que não é. Aqui, ó. Não é. Não é um caldo de galinha. Não é. Entendeu? Tipo, a carta é a demonstração disso que ele está dizendo. Não, é importante salientar, mas não é isso. Não é isso. Então, o que é então? O cara tá tirando o leitor pra Loki, pra otário mesmo. É isso. Mas lá, o que ela visa? Ela visa restabelecer vivamente conceitos básicos do cristianismo, como caridade, respeito ao próximo, evangelização no poder do Espírito. Cara, um dos dons do Espírito Santo, né? Dos 7 dons do Espírito Santo, um deles é a fortaleza, cara. Você tá sendo frangote aqui nessa carta e arregando pra Exu e vem falar de evangelização no poder do Espírito Santo, cara. Você tá de sacanagem comigo. Que toca as consciências e mostra o equívoco de rota diante do que Cristo, o caminho, a verdade e a vida, se manifesta na vida dos homens. Cara, mas, assim, não é arregando pra Exu que se faz o negócio, né? Não é assim. É como caridade, respeito ao próximo. É amor ao próximo, isso que é cristão, é amor ao próximo. E porque a gente ama o próximo, a gente quer que o próximo saiba a verdade. Então a gente testemunha a verdade. A gente não impõe a verdade, porque o cara também ele é livre para aceitar ou não a verdade. Certo? Mas não impõe a verdade. A gente testemunha, anuncia. É essa a dinâmica. É amor ao próximo, não respeito ao próximo. Porque se for respeito ao próximo, aí vai entrar nessas coisas humanistas, aí, nessas contradições humanistas, do tipo, não, mas ele se sentiu ofendido, mas a verdade qual que é? Mas ele se sentiu ofendido, mas a verdade qual que é? E aí a verdade vai perder pro sentimento. Ou seja, e o que é a verdade? É Cristo a verdade. Entendeu? E aí vai ter uma luta eclesial de movimento católico no seio de uma arquidiocese aqui do Brasil, entre Exu, ofendido, e Jesus Cristo, certo? E Exu vai ganhar. Né? Então o que tá falando de caridade, porra? Não tem sentido um treco desse. Aí agora ele entra na questão. Considerando a sua concreta, a vida no território da Arquidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
acerca de desrespeito à crença de população quilombola. Na verdade, o desrespeito foi dos quilombolas à fé católica. Isso aqui já é aquela coisa que o Olavo fala da mentalidade revolucionária, né? Que eles invertem sujeito e objeto. O, o ofendido vira ofensor e o ofensor vira ofendido. A RCC estava fazendo, como de costume, né, as devoções deles. E os quilombolas que estavam lá. Eles que foram. Não foram a RCC que foram atrapalhar os quilombolas. Foi o inverso. Então o desrespeito que houve foi dos quilombolas com os católicos. Pô. Só que os quilombolas gritam mais alto, né? E aí, ó. Não é caldo de galinha. Não é caldo de galinha. Não, tá? Dentro de outras denúncias havidas no Brasil recentemente. Ou seja, o que é isso? Isso aqui é estratégia da esquerda, pô. Pra minar o catolicismo. Tá? É isso. O Anderson Reis alertou pra isso no vídeo dele, né? E eu fiz um react desse vídeo, de parte desse vídeo. Né? É isso. E vocês estão facilitando a vida da esquerda. Né? De tal modo, eu não tenho... De tal modo, eu tenho... Assim, né? Falando aí agora com o pessoal da RCC que tá me ouvindo aí e tal. O negócio é o seguinte: como é que é eleito um coordenador nacional de vocês? Como é que vocês elegeram um cara da teologia da libertação para ser coordenador nacional de vocês? Ah, ele não é da teologia da libertação, tal, mas escreve como, sabe? Eu não consigo distinguir isso aqui, né, que eu tô lendo, né, daqueles blá 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 da teologia da libertação, pô. Qual que é a diferença do espírito desse texto para o espírito do texto que você lê lá no site de análise de conjuntura da CNBB? Não tem grande diferença sobre isso. Né? Como é que um cara desse chega lá? Dom Dimas Lara Barbosa, a ser bispo metropolitano daquela arquidiocese, emitiu carta aos líderes da renovação carismática católica, a qual, com a autorização de Sua Excelência Reverendíssima e com a aquiescência de Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, Bispo Auxiliar de Brasília e assistente eclesiástico da RCC Brasil, servirá como um importante documento de orientação episcopal para todo o movimento eclesial Renovação Carismática Católica do Brasil. Daí ele põe em anexo esse documento. Exorto-lhes a lerem essas orientações de boa fé e com grande retidão, pois o intuito da Igreja, por seus bispos, é nos levar a verdes pastagens, né? Onde o Exu tá lá, né? Eu acho que não é tão verde assim, entendeu? Tem que botar um óculos aí, né? Põe um meme aí aquele meme do Peter, do Homem-Aranha, né? Que ele tá sem óculos, né? E com óculos, né? Verdes pastagens, né? Daí ele põe um óculos, né? Tá no inferno ali, o Exu, tal. É isso, pô! Essa carta aqui é brincadeira, cara. Abraço fraterno. Que a Santíssima Virgem prudente cede da sabedoria. Essa carta não tem nem prudência nem sabedoria, né? Interceda sempre por nós. Não, ela precisa interceder muito, muito por nós, né? Mas assim, abraço fraterno. Vinícius Simões, presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, Movimento Eclesial. Né? Tá aí, ó. Tá aí. O que eu posso dizer disso? É vergonha. É vergonhoso um treco desse. Né? E tenta se transmitir com linguagem católica, né? Com aquela linguagem de prudência. Né? Como eu falei no primeiro vídeo, cara, a prudência é aliada da coragem, não da covardia. Né? Mas é isso aí, né? Bom, e o que fazer, né? Alguém pode perguntar, Augusto, o que fazer e tal. Aí entra a questão, né? Eu não sou da RCC, né? Eu só estou denunciando, né? Um movimento que é grave, porque se você cede nisso, né? Se você cede nisso, tá aberto o caminho para o atropelo do mal, né? E tem mais um detalhe, né? Pro atropelo do mal, né? A coisa é tanto vergonhosa que acontece o seguinte: nós católicos temos que colocar a lâmpada em cima do alqueire, ou seja, para que ilumine. Né? Então, quando a obra é boa, né, é bom que ela seja mostrada. Então, se a RCC está fazendo coisa boa, está pregando a verdade, é bom que ela
que ela ilumine as outras consciências. Porém, essa carta aqui, ó, como é que eu consigo essa carta? Está de fácil acesso, se você botar no Google, tal? Não está de fácil acesso. É uma coisa meio moqueada, assim. Eles não querem, eles não fazem questão que esse tipo de... É porque o negócio estourou e saiu para fora, né? Tanto é que eu estou comentando isso. Mas eles não fariam questão disso. Teve pessoas antigas da RCC que estão reclamando. Tem vários vídeos, se você botar no Google abordando esse assunto, tal. Alguns até mais duros que o do Anderson Reis. E os caras são da RCC. Em vez de eles discutir isso fraternalmente, com argumentos, com espírito, com verdadeiro espírito de caridade, por amor à verdade, portanto, não, os caras estão censurando, tipo, não, você não está obedecendo aqui ao Vinícius Simões da Teologia da Libertação, né? Que se não é propriamente... Aqui, ó, ele já está pronto para dar aula na PUC, tá? O Vinícius Simões, tá? Por essa carta aqui, eu acho que essa carta aqui já serve de autorrecomendação. Já pode dar aula na PUC. Mas veja, se você não consegue, se você desobedece um cara como esse, Vinícius, ou critica, você já está sendo censurado. Não palestra aqui. Não palestra. Ou seja, começou a perseguição. Pô, mas... Né? Perseguição, mas embaixo do tapete. Não arruma confusão, por favor, tal. Então com vergonha de quê? Disso aqui, né? Porque isso aqui é vergonhoso. E vocês sabem que são. Vocês só estão fingindo virtudes que não têm e prostituindo palavras, fazendo elas significar o oposto do que você está falando. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Espero que Deus realmente ilumine, né, o coração. E o coração aqui estou usando como símbolo da alma humana, né, cuja as potências superiores são a inteligência e a vontade. Né? Então, que Deus ilumine suas inteligências, para que vocês não caiam nesse tipo de texto barato, que não é católico, de pseudo-obediência, de pseudo-liberdade, de pseudo-respeito. A maior consideração, respeito tem a ver com consideração. A maior consideração que eu posso ter com alguém é ensinar-lhe e testemunhar-lhe a verdade, ainda que ele não goste, ainda que ele se sinta ofendido. Porque o dever de evangelizar é superior ao suposto respeito liberal para com o próximo, gente. Isso é ser católico. Isso é o básico. Essa carta está dizendo aqui, não, é para relembrar alguns conceitos básicos. E o cara que escreve isso está esquecendo conceitos básicos. Mas, pô, foi longa a gravação hoje, hein? Foi longa aí. A OT já começou lá, tal, mas já vou pedir para eles voltar para cá. Mas realmente o assunto é grave, tá, gente? Pode parecer só uma oraçãozinha de renúncia, mas eles não vão parar aí. Ainda mais que está vendo isso em outras regiões do Brasil. Ou seja, tem um plano da esquerda orquestrado, né, para pegar centros onde subsiste, né, certos traços de fé católica. Né? Ou seja, essa oração de renúncia é poderosíssima. Pô. A gente analisou vídeos passados. Né? Então é irônico, tá? Mas dá para ver que ela é poderosa. E vão atacar isso. Né? A CNBB, por exemplo, saiu esses dias, né? Saiu aquele documento que eu falei em vídeos passados sobre a polarização, né, eclesiástica lá, e parece que o negócio é terrível. Né? Eu vi umas partes ali, parece que o negócio é terrível. Vou cumprir minha promessa, eu vou ler com calma, vou fazer meus anotamentos e vou tratar desse assunto. Seja em palestra, seja em vídeo e tal, vou tratá-lo. Mas ele fala mal da RCC, ou seja, é um documento bem escrito ao estilo TL, tá? Que fala mal da RCC. Né? E agora, para quem tem um presidente como o seu Vinícius Simões para escrever uma patifaria dessa, quem precisa da RCC perseguindo, da Teologia da Libertação perseguindo? Não é mesmo? Isso aí, gente. Que Santíssima Virgem, né, interceda aí pelo bem do apostolado de vocês e viva Cristo Rei.